Dissemos, então, temos aqui alguns assuntos que são necessários serem transmitidos. Um dos servos de Deus, vem aqui. Monilson, vem ler aqui. Vem. Bom, se eu me cansar, eu te chamo, tá bom? Mas fique na expectativa, então, porque é bastante coisa. Mocidade, tenha paciência, porque isto aqui é fruto do amor de Deus para com todos vós. Eu vou ler com a ajuda de Deus aquilo que o Senhor preparou, esperando que deem atenção a isso, não se distraia, isso aqui não tem sempre. Agora, hoje, é a preparação de Deus. Nós vamos falar primeiro sobre o povo de Deus, que é composto por todos aqueles que creem nele e em seu Filho Jesus Cristo, e segue seus mandamentos, vivendo segundo a sua vontade. É o que nós fazemos. No Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, eram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolheu Israel para ser um povo separado das outras nações, para guardar a sua lei e ser verdadeira testemunha de Deus ao mundo. Em Deuteronômio 7, verso 6, disse Deus: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Isto aqui vale até o dia de hoje. Isto aqui que foi dito, o Senhor falou há muitos séculos antes. Está valendo com Israel até hoje. Especificamente hoje. O Senhor mantém ainda esta proposta que Ele fez com este povo escolhido. Mas agora o povo de Deus é a igreja de Cristo, composta por todos que creem em Jesus Cristo, não dependendo nem de nação, língua e nem raça. Pedro, o apóstolo do Senhor, escreveu em 1 Pedro 2, verso 9, que: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que Deus fez com todos nós aqui. Vamos falar agora da graça de Deus e a fé cristã. A graça, segundo a Bíblia, é o favor e benefício de Deus a quem não tem merecimento. E a nossa entrada na graça é por intermédio da fé. Aqui diz a quem não tem merecimento, mas ninguém jamais mereceu a graça do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1. Ela é um dom de Deus que é a confiança plena em sua existência e poder sem limite na criação de todas as coisas. E a nossa fé nos leva a crer assim. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, verso 3. Para agradarmos a Deus, necessitamos de fé, que não é só para alcançar milagres e favores, mas principalmente a salvação deste mundo pecaminoso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a prudência para viver na graça. Quem vive em integridade é sábio porque teme a Deus, não rejeita os conselhos e observa a justiça em todo o seu viver e ainda considera que anda com os sábios e será sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido, escrito em Provérbios 13, verso 20. O caráter e a integridade podem ser mudados pelas companhias. Por isso o conselho é andar com pessoas que buscam a sabedoria e o bem, pois pessoas mal intencionadas e sedutoras podem levar à ruína. Portanto, é dever manterem-se puros e fiéis. Agora falar sobre o temor de Deus, isso é importante considerarmos. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não é possível ter sabedoria sem ter o temor de Deus. Que não é o medo de Deus, mas é o profundo respeito e reverência que se deve a Ele, para que não o contrariemos por nossos atos e desobediências às suas ordens. Quem ama a Deus não tem medo dele. Por quê? Está escrito: na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. 1 João capítulo 4, verso 18. A pessoa tem medo de ser penalizada por Deus quando comete pecado, entendendo que faltou em si o amor de Deus. Mas temer a Deus não é ter medo dele, mas é amá-lo sempre acima de todas as coisas. Por isso que na caridade não há temor, ou seja, no amor que temos pelo Senhor, a gente não precisa ter medo. Medo tem quando nós não amamos o Senhor e desobedecemos. Vamos ver agora sobre doutrina e disciplina. São duas situações que caminham paralelas. A doutrina cristã é o conjunto de princípios básicos que regem o viver e conduta dos membros de uma comunidade religiosa. É o conjunto de regras, hábitos e comportamentos que uma pessoa segue para alcançar ordem, controle e constância em suas ações. É também a capacidade de fazer o que deve ser feito, mesmo quando não se tem desejo. Isto é, a pessoa às vezes não gosta, não quer, mas por disciplina faz aquilo porque tem que fazer. É o autocontrole e a força de vontade para agir corretamente, cumprir deveres e manter bons hábitos, tanto no corpo como no espírito, tais como orar e meditar na palavra, ler a Bíblia todos os dias e dedicar-se aos estudos, ao trabalho e aos deveres pessoais. Isso tudo são disciplina, mas também somos ensinados pela doutrina do Senhor. Então são deveres nossos, que às vezes de contragosto, mas devemos de fazer.
A disciplina social é o conjunto de regras que organiza o comportamento dentro de um grupo ou instituição, tais como o cumprimento dos deveres financeiros e econômicos, espirituais e autocontrole no uso da comunicação pelas redes sociais. Nossa disciplina nos leva a considerarmos em termos do devido cuidado, tanto financeiramente, economicamente, para não se endividar, e também espirituais, para não cometer pecados que desagradem a Deus. E o controle nosso, para não nos entregarmos avidamente às redes sociais, e ali nós também perdemos a nossa forma cristã de viver, por nos contaminarmos. Tanto a doutrina cristã quanto a disciplina são condições essenciais para o viver segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Na Epístola aos Hebreus encontramos a seguinte exortação: mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus 12, verso 8. Bastardos são filhos fora do casamento, fora do matrimônio. São filhos bastardos. A disciplina vem de dentro por convicção e responsabilidade, que é o autocontrole de forma consciente. A gente se mantém, se segura, se reserva conscientemente. A obediência é o ato de submeter-se ao cumprimento de regras, normas e instruções, limites ou imposições, quer sejam das autoridades, como de preceitos doutrinais. Isto nós cumprimos pela obediência, que temos o dever de sermos todos obedientes. Como Paulo escreveu aos Hebreus: mas se sois desobedientes, sois então bastardos. Quer dizer, a paternidade não é a que nós temos, ou a maternidade não é a mesma que temos. Disciplina no viver é agradável a Deus, pois com ela se pode priorizar os deveres para viver numa vida em Cristo, tais como atividade espiritual, que é a oração, para a qual não há limite. Não tem limite para orar, não. Pode orar de manhã, de tarde, de noite. Não é só ora de noite para dormir, só ora quando levanta. Ora sempre que é possível. Às vezes você não está nem ajoelhada, nem ajoelhado para orar, mas dada a circunstância de momento, você fala com Deus, então você está orando. Oração nada mais é do que falar com Deus. Para a qual não há limite, pois Jesus deu exemplo de que devemos orar sem cessar. Livrar-se da ociosidade, ocupando-se em atividades edificantes. Isso é importante para todos nós. Tais como leitura da Bíblia, cuja leitura seja feita pela busca de um conhecimento maior e melhor da vontade de Deus. Isto é necessário, sim, que todos façamos. Quanto mais lermos a Bíblia, mais vamos conhecer os preceitos do Senhor. Faz parte também a busca pela condição de vida presente e futura, quanto à escolha da profissão a seguir. Isto é importante, profissão, escolher uma profissão. Tendo em vista a experiência de vida dos que são bem-sucedidos profissionalmente, procurando conhecer suas aptidões, e uma vez feita a escolha, deve haver descomprometimento e dedicação ao estudo, quer dizer, assumir com responsabilidade, pois isso será necessário para o sucesso na vida futura. Todos os jovens que pensam no futuro devem pensar dessa maneira. Uma vez que, pelas aptidões naturais que sentem em si, escolher uma determinada profissão, todo trabalho dignifica a pessoa. E hoje, precisa ter cuidado para não querer escolher tanta coisa, e no fim termina a vida, os anos passaram, e você não decidiu o que queria fazer. Porque muitos são assim. Passa os anos, já é adulto, vai indo para a velhice e ainda não achou o que fazer. Não descobriu o que gosta. Está certo que tem gente que não gosta do trabalho, não é? Mas nós gostamos sim, porque trabalhar é dever de todo ser humano. Isso aí é mandamento do Senhor. Importa considerar que o trabalho dignifica a pessoa, desde que o faça com dedicação e zelo. O futuro que o mundo apresenta não depende somente da formação acadêmica, considerem isso aqui, mas de profissionais que sejam diligentes, pois a arte na execução dos trabalhos deve ser buscada e aperfeiçoada em todos os aspectos. Então, todos que amam o que faz, têm sucesso. Claro, eu digo com respeito ao trabalho. Todo o trabalho que a pessoa faz, seja um trabalho artístico, um trabalho profissional que demanda exclusivamente de habilidades manuais, é um trabalho e é gratificante. E nós devemos de ser, sim, úteis à sociedade, úteis à família, úteis à nossa irmandade e dar um bom testemunho desta bendita graça. Agora vamos falar um pouquinho sobre a adoração a Deus e a idolatria. Isso aqui é coisa para considerar com profundidade. Adorar a Deus é meditar nele, na sua palavra, de dia e de noite. No Salmo 1, falando sobre a felicidade dos justos, encontramos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quem faz isso é adorador de Deus. E Deus procura os adoradores verdadeiros, está escrito. Quanto à idolatria, além de idolatrar pessoas, bens e objetos, medita sempre naquilo que é de seu interesse, esquecendo-se de Deus. Então tem gente falando: não sou desta religião, não sou daquela que é. São todos idólatras. Mas às vezes é idólatra de si mesmo, não é? A pessoa se idolatra a si mesmo, idolatra o seu próprio corpo, o seu ego. Eu sou eu.
Isso diante de Deus é um desastre. Porque o ego do homem perante Deus não é nada. Nós somos dependentes dele em todo o nosso viver. A autovalorização, orgulho, soberba e grandeza pessoal pode ser idolatria de si mesmo, ou egolatria. E envolve a adoração excessiva da própria imagem, méritos e vontades, muitas vezes colocando-se acima dos outros e buscando aprovação externa constante. Vocês conhecem muita gente assim, não conhece? Se perguntar um a um, vai saber, não, eu conheço uma desse jeito. Por quê? Porque a pessoa que é assim, ela não esconde, logo se percebe. Isso pode levar à arrogância e à falta de empatia, que desagradam a Deus. Então, estes males devem ser separados de nós. Agora vamos falar aqui sobre ouvir a palavra da verdade e o compromisso de obedecê-la. Ouvir a verdade não significa obedecê-la. Dizer amém com os lábios é bom. Melhor é obedecer aquilo com que se concorda. Entenderam isso? A gente fala amém sem saber o que está falando. Nem ouviu o que era. Amém. E não sabe o que é. Então é melhor não dizer nada do que concordar ou discordar. Mas devemos ser puros e sinceros até conosco mesmo. O neutro no viver é tímido quanto à graça. Permanece calado diante do pecado, quer em casa ou em sua vida. Não reagindo para não se comprometer. Tem disso aí também. Pessoa que não reage para não se comprometer, mas no ego, ou seja, no seu interior discorda, mas não é íntegra. A pessoa não tem coragem de falar não. Esconde. Bem que gostaria de dizer, mas não tem coragem. Isso não é bom, não. Devemos ter integridade em nós. O que eu sou por dentro, a minha fala diz. Eu não nego. Porque isso aí compromete diante do Senhor. Não confundir diplomacia evangélica com o medo de desagradar as pessoas. Mas a omissão também é um pecado que se comete diante de Deus. Vocês sabem o que quer dizer isso, ser omisso, não é? Teve a oportunidade ou dever de falar a verdade e não falou, porque se escondeu para não perder a amizade. Isso não é integridade, isso é falsidade diante de Deus. Vamos falar agora de uma coisa que vocês conhecem bem. Concupiscência da carne. Por que eu disse conhece bem? Porque todo ser humano é sujeito à concupiscência da carne. Condições que vêm pelo pecado de Adão, que todos hoje nascem já debaixo desta pressão que existe no mundo. A concupiscência da carne é condenada pela palavra de Deus por tratar-se de desejos carnais reprováveis, tais como volúpia, lascívia, luxúria e cobiça. Então, enquanto vocês estão ouvindo, a cabecinha de cada um está indo longe, pensando. É assim mesmo que se faz. O que você vir que não combina com a palavra, deve ser lançado fora. Derivam também desses males o adultério, a prostituição e a fornicação. Isso aqui é resultado destas entregas a estes sentimentos. Volúpia, cobiça, lascívia e luxúria, que são pecados carnais que levam à prostituição até. Ceder à concupiscência é cometer iniquidade, que é pecado contra os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Vocês já pensaram nisso? Pecar diante de Deus leva à morte. E não é a morte do corpo, não, porque todo mundo vai morrer mesmo. É a morte daquilo que está dentro de nós, que Deus pretende trazer para si, se não morrer. E é o pecado que mata. Enquanto a pessoa viver na graça, o pecado não mata o que está dentro de si. Então tem vida eterna. Sabemos que há pecados para a morte e pecados que não são para a morte. O desconhecimento da natureza pecaminosa dessas práticas leva a pessoa ao total afastamento de Deus. Ainda que o pecado leve à morte, contudo, vindo à luz, isto é, o conhecimento, e se o pecador se arrepender, poderá alcançar graça, misericórdia e perdão. Então há recurso, se houver arrependimento. Só que para arrepender-se tem custo. É igual vocês fazerem uma multa para atravessar no sinal vermelho. Mas depois eu vejo. Só que depois você pode até perder a sua carta depois. Aí não dirige mais. Consequência, não dos pecados, mas do desvio da obediência que se deve ter. A recomendação da palavra é para não pecar, pois diz a palavra em 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E disse Jesus aos discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. A conclusão, portanto, é que a instrução leva ao pecador o conhecimento para se libertar do poder do pecado e da morte, o que Deus está fazendo hoje, instruindo para não cair. Quando a pessoa é vencida pelos sentimentos que a concupiscência produz, pode incorrer na prática do pecado. Não se condena alguém por ser tentado pelos desejos, mas que, movidos pela concupiscência, isto aqui é problema. O que a palavra reprova é alimentar esses sentimentos, cedendo aos desejos condenáveis, os quais são iniquidades. E, portanto, pecado diante de Deus, e isso acontece quando alimentamos sentimentos maus e perversos, através de pensamentos viciosos que a palavra condena. Fujam disso aí tudo. Vocês podem participar de sites, de tanta coisa que tem na internet, que são de origem maligna, porque é aberto para quem um assiste a hora que quiser e assim por diante. Mas saibam de uma coisa, vocês estarão alimentando os vossos sentimentos carnais e perversos que vão gerar pecados diante de Deus, e a palavra condena. Há também outras fontes
onde se alimenta a concupiscência, tais como audiovisuais, por todos os meios de comunicação, pela frequência em locais onde predomina a corrupção moral, por leituras de caráter malicioso e perverso, por convívio com pessoas que fazem parte da vida desregrada em todos os aspectos, tais como moral, lascivo, entorpecentes e alcoolismo. Fujamos de tudo isto, porque tudo isto é fonte, ou são fontes de males. Sendo assim, o poder da concordância, ou melhor, da concupiscência, pode levar a pessoa a não resistir à tentação e cometer pecado. Agora vamos falar aqui do pecado do adultério. Jesus, falando aos discípulos, disse: ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor do que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, 28 a 30. Jesus não ordenou ninguém a mutilar fisicamente. Você entender isso aí? Porque já houve, historicamente, alguém que, vendo isso aqui, procurou cortar parte do seu corpo para evitar que caísse no pecado. Mas não era isso que Jesus disse. A linguagem que ele usa é intencionalmente forte e figurada, para mostrar a gravidade do pecado e a necessidade de tratá-lo com seriedade, usando uma hipérbole, demonstrando um exemplo do ensino para enfatizar o mal produzido pelo pecado, tanto do olhar quanto de atos corporais. O adultério aqui, dito pelo Senhor, não é o adultério corporal, mas no coração, nos sentidos, que é também pecado, mas não é especificamente o pecado da conjunção carnal. O arrancar o olho ou cortar a mão é no sentido figurado, como dominar os seus olhos para não serem maus, porque se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Cortar a mão é ter domínio sobre todos os atos corporais. Vocês entenderam isso aqui? Ou não? Aqui é muito claro. É ter domínio nos olhos, não olhar. Viu que é mal, não fica olhando, não fica assistindo, não fica explorando, não fica alimentando os teus sentidos vendo aquela coisa feia. Porque você está com os teus olhos voltados para o mal e alimentando os teus sentidos para aquilo que é pecado. Em todas as partes, o Senhor diz respeito a todos os atos. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. 1 Timóteo 2, verso 8. Agora vamos falar sobre a purificação do nosso caminho. Nosso caminho não é avenida, nem rua, nem trilha, nem vereda, é espiritual, nosso viver. Observemos o que diz no livro dos Salmos. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Salmo 119, verso 9. Consideremos o que está escrito em Hebreus, no capítulo 10, verso 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Sabe o que é isso aqui? Coração purificado da má consciência. A consciência resistiu tudo quanto foi coisa má que a pessoa fez, almejou, buscou, procurou, ficou tudo num HD que ela tem dentro da cabecinha dela, está tudo ali. E o corpo que ele praticou coisas que não devia, ele está sujo. Que não é sujeira que se lava com chuveiro, não. É no sentido mais amplo, a posição do corpo diante de Deus. Que deve ser purificado, lavado não com água do chuveiro, com água da palavra. O que Deus está fazendo nesta manhã. Isso aqui que vocês estão ouvindo nada mais é do que Deus querendo limpar a nossa consciência, se tiver alguma coisa má que vocês fizeram, e fica toda hora te acusando. Reconheça e peça misericórdia, o Senhor te perdoa e limpa a consciência. E se no teu corpo você se contaminou, busque misericórdia de Deus para que através da palavra possa te limpar. E você estar com o corpo que é templo do Espírito Santo, limpo. Porque Deus não mora em casa suja. Ninguém gosta de morar em casa suja. Estão entendendo isso aqui? Ninguém gosta. É um pouco o Espírito de Deus. Então, como vencer o pecado? É preciso ter domínio próprio, isto é, ter opinião em si, força, que é a resistência contra os pensamentos e atos maliciosos provocados pela visualização a sites cujo ambiente seja nocivo, impróprio para o crente. Deve evitar ambientes e conteúdo que estimulem o pecado, tendo disciplina nos pensamentos e imaginações. Imaginação é criar imagem, parem com isso. Se a imagem que vocês criam na mente é maligna, pecaminosa, dá um jeito de acabar com isso, porque isto alimenta o poder das trevas na tua vida. Vigiando sempre, como Paulo ensinou a Timóteo. Timóteo, foge dos desejos da mocidade, que é isso que nós falamos aqui agora. E segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com os que com o coração puro, descontaminado, limpo, invoca ao Senhor. 2 Timóteo 2, verso 22. Para vencer estes males que são naturais do ser humano, mas que desagradam a Deus, é necessário fortalecer a comunhão com Ele, isto é, a ligação com Deus. Não tendo como parâmetro opiniões externas, mas as que se alcançam pela dedicação à leitura da Bíblia Sagrada. Nosso dever, sim.
O jovem deve ter firmeza de caráter, desenvolvendo convicções próprias relativas à vida cristã, não sendo vencido por princípios que contrariam a palavra de Deus. Vocês devem ser fortes, resistentes, duros na queda, não caiam. E se tropeçar, levantem e se reconciliem com Deus. Mesmo sendo considerados diferentes dos que não temem a Deus. Então, pessoas que não temem a Deus, às vezes, trazem para nós situações que nos contaminam. Agora vamos ver também um outro assunto importante, que é a conformação com o mundo. Nós somos crentes em Jesus Cristo. E para nos mantermos firmes em nossa fé, devemos evitar a conformação com o mundo. O que é conformar? É tomar a forma que o mundo é. É a mesma coisa que um magro ficou gordo ou um gordo ficou magro. Não é mais o que era, agora é diferente. Aconselhamos os jovens a terem cuidado com a adoção de valores que são contrários aos princípios alcançados em Jesus Cristo, relativizando o pecado. O que quer dizer isso aqui? Tudo é relativo, não tem problema. Deus é bom. Isso aí é relativizar o pecado. Quando se entrega aos prazeres carnais oriundos da banalização da imoralidade, que fica hoje tão banal que as pessoas caem, cometem e não estão nem aí porque esqueceram do Senhor. Isso é contrário à palavra de Deus. Isso pode levar o jovem à imoralidade sexual, quando não distingue o pecado existente em conteúdos que contaminam, tais como a pornografia, que potencializa o desejo da fornicação, e que é grave pecado diante de Deus. Isso aqui é fino e é grave. E precisa ter muito cuidado para não cair nisso aqui, porque depois que cai, vira um vício. E este vício leva a pecado grave diante de Deus. Também contaminar e afetar a mente e todo o viver, tornando o jovem refém de sentimentos que afastam da comunhão com Deus. Isso aqui é coisa que não se ouve em lugar nenhum. Nem nos cultos não se fala desse jeito. Mas aqui é uma reunião específica para vocês que devem estar maduros, preparados, em condições de ouvir a verdade. Vejam que não está sendo escondido nem falando por parábolas. Nós estamos falando o que de fato é, que todos precisam saber disso. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Pecar contra o corpo é torná-lo inabitável pelo Espírito Santo, deixando o jovem à deriva, sem rumo e direção neste mundo corrompido. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Posso continuar lendo, falando? Ou vocês não querem ouvir mais? Eu estou vendo muita gente indo lá para fora, saindo até na rua. Isso aqui é difícil de ter essa oportunidade. Vamos dar atenção um pouquinho a mais? 1h30 por aí, se Deus quiser, nós vamos terminar. Talvez até antes. Mas faça um esforçozinho para ouvir tudo isso aqui. Pecar contra o corpo, eu vou ler de novo. É torná-lo inabitável pelo Espírito Santo. Em outras palavras, é excluir o Espírito Santo da nossa vida. Deixa o jovem à deriva, sem rumo e direção neste mundo corrompido. E quantos que já foram? Já se perderam, já se contaminaram. Hoje é um barco sem leme e sem direção. Agora vamos ler aqui e comentar convosco um assunto importante. Sobre o dever de examinar as Escrituras, que tem muita gente que está ainda em dúvida, não sabe o que é, se faz, se não faz, se pode, se não pode. Preste atenção nisso aqui. Diante de questionamentos que têm surgido, procuramos orientar nossa mocidade sobre o valor de examinar as Escrituras Sagradas. Examinar é mais do que estudar, certo? Se vocês olharem no dicionário, vocês vão ver que é muito mais profundo fazer um exame do que estudar. Vou fazer uma comparação rápida aqui. A pessoa vai no médico e diz, doutor, eu vim aqui... qual é o teu problema? Eu tenho uma dor aqui, mas não sei o que é. Então vamos fazer um exame. Vamos examinar. O que ele faz? A pessoa deita ali, apalpa, olha, pergunta, fala, e assim por diante. Depois, olha, quero um exame completo de sangue, eu quero uma radiografia dos pulmões, eu quero uma ultrassonografia. Ele quer um monte de coisa. Ele está examinando, porque ele quer saber onde está o problema. Quem examina as Escrituras busca profundamente aquilo que agrada a Deus. A Escritura é para agradar a Deus e para nos salvar. Façam isso então, dever de examinar as Escrituras. Considerando que tal questão tem gerado opiniões divergentes, entende-se ser oportuno oferecer um esclarecimento doutrinário à luz da palavra de Deus. Com base nas Santas Escrituras e firmados na sã doutrina, buscamos apresentar reflexão sobre o significado dos termos estudo e exame no contexto da leitura, compreensão e aplicação da palavra de Deus, com o objetivo de edificar, orientar e preservar a comunhão e a simplicidade do Evangelho do Senhor. O termo estudo de origem latina denota aplicação diligente, zelo e esforço. No contexto cristão, estudar a palavra é dedicar-se com humildade à leitura, à meditação das Escrituras, visando crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como Pedro escreveu no capítulo 3, verso 18. Esse empenho inclui compreender o texto sagrado que foi lido em todo o seu contexto, reconhecendo os interlocutores, as circunstâncias e a intenção do autor inspirado, para que a mensagem seja fiel e corretamente interpretada. Leiam atentamente e meditem nisso. Mais profundamente, a Escritura emprega o verbo examinar, como em Atos 17:11,
ao relatar que os crentes de Bereia, os bereanos, de bom grado receberam a palavra, está escrito, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas assim eram. Então, tinha a Escritura na mão, eles ouviam os que levavam o Evangelho, que pregavam a palavra, e eles pegavam a Escritura e iam comparando para ver se de fato estavam embasados no conhecimento que Deus deixou. O termo grego traduzido como examinar significa investigar com rigor, discernir criteriosamente e julgar com profundidade. Não se trata apenas de um esforço intelectual, mas de um gesto de submissão espiritual, discernindo à luz do Espírito Santo. Assim, enquanto estudar e aplicar-se ao conhecimento, examinar e submeter todas as coisas à prova da palavra, reconhecendo-a como autoridade suprema e inerrante. Este princípio orienta a nossa hermenêutica. Nada se deve acrescentar à revelação divina, tampouco se pode negligenciá-la. Portanto, o estudo reverente e o exame criterioso da palavra são instrumentos santos, santificados pelo Espírito Santo, para que o obreiro maneje bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 15. Sobre isso aqui agora que eu vou ler também, que deve haver em todos nós, esta curiosidade, esse desejo, esse anseio de saber. Quem poderá entrar nos céus? Vocês já pensaram nisso? Será que eu vou poder entrar nos céus? Quem é que vai poder entrar? A entrada nos céus é somente por meio de Jesus Cristo, alcançada pela fé. Quem crê em Jesus Cristo e recebe a graça, é selado com o penhor do Espírito Santo, o qual dá poder para andar em santidade, e não segundo a carne, pois os que andarem segundo a carne morrerão. No Salmo 15, o salmista Davi, preocupado com sua salvação, procurava saber de Deus, quem poderá habitar nos céus? E perguntou ao Senhor, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Veja que curiosidade tão maravilhosa que devia estar em todos nós. Aí vem a resposta de Deus, na boca dele mesmo. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita peita contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo, que é o reprovado, é desprezado. Mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Esta é a condição para entrar no céu. Mas o homem vive durante toda a sua vida inclinado às coisas da carne, pois assim é a sua natureza. Pessoas normais vivem e agem segundo a carne, pois as decisões e ações são conforme seus pensamentos. A gente faz o que pensa, o que gosta. Vivem em luta constante contra o mal e, mesmo procurando fazer o bem, poderá fazê-lo segundo os seus pensamentos e inclinação, mas não segundo os preceitos de Deus. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Andar segundo a carne é ser amigo do mundo e ter inimizade contra Deus, pois a carne e o sangue não entrarão no reino do céu. Vocês veem uma pessoa bonita, um corpo bonito, atraente, maravilhoso, maravilhosa, tudo aquilo a terra vai comer, que aquilo não vai entrar no céu. Se nós tivéssemos condição de ver o que está dentro da pessoa, é isto que pode ou não entrar nos céus. E esta é a direção ou a intenção destes conselhos, para nós nos voltarmos àquilo que deve estar dentro de nós, para se salvar. Em Jesus Cristo poderá se alcançar a graça e, aceitando-a pela fé, passa a viver pelo Espírito, tendo poder para resistir aos ímpetos da carne. Para agradar a Deus é necessário renovar o entendimento, procurando conhecer melhor a sua vontade, quer seja nas atitudes como também nos pensamentos. Quem renova o entendimento na graça, alcança a maior condição de agradar a Deus, produzindo o fruto do Espírito, o qual está em toda bondade, justiça, verdade, aprovando o que é agradável a Deus. Nossos pensamentos devem estar sempre expostos a Deus, isto é, abertos para com o Senhor, e renovados para que entendamos melhor a sua vontade. A força para resistir às paixões da carne estão no poder do Espírito que em nós habita, desde que não entristeçamos por nossos pensamentos e atos pecaminosos. A conclusão, portanto, é que agradar a Deus depende sempre de nosso pensamento e entendimento. Fisicamente, quem governa o corpo do homem é o seu cérebro, e este pode ser alimentado com informações boas ou más. Aproximar-se de Deus e sua palavra induz a pessoa ao bem, enquanto a aproximação à amizade do mundo constitui inimizade contra Deus. Agora vamos falar de um assunto que acho que todo mundo tem interesse em saber, principalmente os jovens. Jovens e viúvos, divorciados também devem ter o mesmo interesse. Casamento e vida nos parâmetros divinos. Isso é bom ter conhecimento. O casamento é uma instituição divina, portanto, deve ser feito com pleno conhecimento do que implica tal responsabilidade. Não simplesmente o alcance da satisfação carnal, mas a plena convicção da união, pois nela se cumpre o que disse Jesus. Portanto, deixará o pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne, escrito em Mateus 19, no verso 5. O casamento tem seu início em um namoro e noivado, finalizando com a união conjugal que, havendo o temor de Deus, pode resultar em um matrimônio feliz, que é que todos os solteiros pensam. Aliás, todos devem pensar, mas pelo menos almejam casar para ser feliz.
Muito bem. A consistência do casamento está ligada ao comprometimento de ambos, que é a cultura do amor, o respeito mútuo, a paciência de um para com o outro, a admiração e a ajuda em todos os aspectos, procurando superar as dificuldades do relacionamento pela demonstração de carinho e paciência. Então, o casamento precisa levar no enxoval estas coisas aqui, ó, paciência, respeito, saber cultivar o amor e ter admiração um para com o outro. Essa admiração não pode acabar. Para que haja sempre a paz, mesmo nos momentos de incompreensão, é necessário que orem juntos, rogando ao Senhor a sua bênção, que superam todas as dificuldades. A união conjugal, a vida entre homem e mulher, como determina a palavra de Deus, é uma bênção sobre os cônjuges. A manutenção da felicidade conjugal é fruto do comportamento de pequenos gestos de ambos quanto ao tratamento, que deve ser de forma respeitosa e carinhosa. Pois sabe-se que quem quer ser feliz com o seu cônjuge, deve fazê-lo também feliz. Isso aqui todo casal precisa. O egoísmo, enquanto é solteiro, já não presta para solteiro. Todo solteiro egoísta já está fora da lista. Mas depois que casou, então, egoísmo não pode existir. Egoísmo é aquele que só pensa por si. É tão egoísta que até na comida ele repara se ela vai comer mais do que ele ou melhor do que ele. Porque é egoísta, isso aí não serve. Os recém-casados devem cultivar o respeito aos seus sogros, tratando-os como se fossem seus pais. Quem casa, além do pai e mãe que tem, recebe um novo pai e uma nova mãe, com as mesmas honras devidas aos seus pais nativos. Não rejeitando e nem desprezando-os, pois isto é agradável a Deus. Essa história de casar, não gosta da tua mãe, não gosta do teu pai. Então não case. Por que vai casar se já rejeita o genitor, a genitora do seu marido, da sua esposa? Então não case. Procure então, também não dá para casar com os pais da noiva, tem que casar com ela. E se casa com ela, no pacote vem o pai e a mãe, que deve ser honrado. Tratando-os como se fossem seus pais, não rejeitando nem desprezando-os, porque isso é agradável a Deus. Nos dias de adversidades, oriundos de dificuldades financeiras, deve haver compreensão pacífica entre os cônjuges, pois a solução vem quando se trata de forma pacífica e compreensiva. Deve haver cuidado quando se trata de comprometimento financeiro de forma isolada, mas em plena comunhão entre si. Detalhando isso aqui, esse negócio de casou, agora são marido e mulher, mas ele compra as coisas escondidas dela e ela as coisas escondidas dele. Reserva um dinheirinho escondido dele, escondido dela. Não, eu quero ter o meu, isso aqui é meu e eu faço o que eu quero. Lembre-se que agora você tem marido e você tem mulher. E vocês são dois numa só carne. Aquele que começa a viver isolado, começa a deixar então entre si uma diferença que isso leva a um desamor. Perde o amor, não tem mais como viverem juntos. Recomenda-se que tenham cuidado com o descontrole financeiro, pela assunção de compromissos através de cartões de crédito. Isso aí para todos, mas quem vai casar. Pois é com facilidade que se contrai dívidas e após encontra-se em dificuldade por não poder honrá-las. Descontrola, tem o cartão na mão, pensa que tem tudo. Aí tudo que vê, quer. Entra na internet, tudo que acha bonito, compra. E quando você gosta, parece que eles adivinham o teu pensamento, começa a oferecer. Não é assim? Você pensou numa bolsa bonita, agora chove bolsa de todo jeito para você comprar. Tudo baratinho. Mas é conversa, você se endivida. Às vezes acontece muito, abre o guarda-roupa, não cabe mais nem sapato, nem bolsa. Mas precisa mais, porque está já com um transtorno obsessivo por comprar e adquirir. Isso tudo traz descontrole e prejudica a vida a dois, além de comprometer também financeiramente. A facilidade de adquirir bens oferecidos pela mídia pode resultar em um transtorno compulsivo que implica em grandes problemas conjugais. Deve haver no casal plena liberdade de participação em todos os aspectos do viver, não sendo aconselhável que um dos cônjuges mantenha segredo, tanto financeiro como em outros comprometimentos, pois isso pode gerar descontentamento. Para que haja sempre as bênçãos desejadas, é necessário que o casal se mantenha sempre sob o temor de Deus, amando-se e reverenciando-se mutuamente, condição para uma vida saudável e duradoura. Vocês pensavam que ia muito longe, mas termina aqui. Louvado seja. Se vocês não gostaram muito, mas entenda uma coisa, é conselho bom, que os pais deveriam dar para os filhos, mas nós não temos nem tempo, nem condição, tudo fica difícil. Mas agora vocês estão aqui, vejam, se é em casa, o pai e a mãe começam a falar, você levanta, vai no banheiro, vai lá fora, larga os dois falando sozinhos. Como aqui, muitas levantaram e foram lá para o banheiro, não estão nem aí com os conselhos. Mas aqui é mais fácil, porque está todo mundo quietinho, ninguém fala nada, só escutando. Se vocês aproveitarem uns 10% dos conselhos aqui mandados nesta tarde, já será um grande avanço. Mas eu tenho certeza que a maioria vai aproveitar tudo que Deus mandou para vocês. Vocês aceitam, mocidade? Aceitam este conselho, ou estes conselhos todos que neste dia foram passados? Aceitam? Se vocês aceitarem, Deus que vos abençoe e que garanta para vocês um sucesso na vida futura. Lembrando que muita coisa daquilo que aqui foi dito, principalmente agora nas últimas, diz respeito à vida terrena.
a viver melhor, a sofrer menos. Mas o objetivo, o foco principal não é vivendo mal, vivendo bem na terra, que é por um tempo. Vocês não são eternais, são todos carnais, mortais, todos nós. E passa muito rápido, a vida da gente voa. Moisés falou, a nossa vida é como um conto ligeiro, uma historinha muito curta, acaba logo. Vocês hoje estão aí com um futuro que pode ser brilhante. E a receita do brilhantismo deste futuro na vossa vida está hoje passado para vocês. Que nós agora recomendamos isto, a obediência, em nome do Senhor Jesus. Alguma coisa mais, irmãos? Então nós vamos com uma oração agradecer a Deus. Um dos servos de Deus vem aqui agradecer. Agradeçamos a Deus.